Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus ensina algo poderosíssimo. Ele nos traz um ensinamento poderoso. Você que está anotando, gosta de anotar, fala comigo. Entre duas portas. Fala comigo, entre duas portas. Olha o que Jesus diz. A primeira porta é qual? Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas fala comigo, as portas do inferno, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ela quem, gente? A igreja. Segura na mão quem está do seu lado, fala, nós juntos, quando nós nos reunimos, o inferno não pode nos deter, o inferno não pode nos parar, o inferno não pode segurar quando nós nos reunimos como igreja. E a Bíblia diz que a igreja está avançando e que as portas do inferno, fala comigo, as portas do inferno não irão prevalecer. Ou seja, qual é a missão das portas do inferno? Guardar aquilo que está sob o domínio das trevas, guardar aquilo que está sob o domínio e a influência do diabo, guardar aquilo que está sob quem aqui tem familiares que ainda estão na mão do maligno, ainda estão na depressão, no medo, angustiados e com vícios. Quem tem amigos familiares que estão assim ainda? Ou seja, você vai lá levar a palavra para aquela pessoa e o diabo começa a travar, o diabo começa a cegar o entendimento dela. Por quê? A Bíblia diz que as portas do inferno elas vão resistir, elas não vão poder prevalecer, mas ele vai resistir o avanço da igreja, resistir o avanço do reino de Deus. Então qual é a missão das portas do inferno? Resistir, segurar e travar tudo que está sob o domínio das trevas. Mas essa manhã nós vamos orar e ela vai cair em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Salmo 127, versículo 5. A Bíblia nos fala da outra porta, de outra porta. E olha o que a Bíblia nos fala, Salmo 127, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele está falando de quem? Volta um versículo, por gentileza. Ele está falando do homem que tem filhos. Amém ou não? De quem tem muitos filhos, e quanto mais filhos, melhor. Ele diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu quero dizer para você que pensa ter filhos, nós estamos construindo o Mundo Kids, já profeticamente, para você poder ter bastante filhos a mais. Sim ou não? Quem está animado, bastante animado aí, pode continuar aí. O Rubão que está ali bem animado, o Rubens e a Dauana, falando só tem 3 está muito pouco. Isso aí é um time pelo menos, de 5 no mínimo, futebol de salão, são 3 meninos, só tá pouco demais, Quem tá animado? O Kenny também tá animado bastante. Kenny, a Maiara falou que só 2 está muito pouco também, A Vanessa e o Marcão também falou uma só não dá, não é pouco, 2 está mais ou menos, 3 então ele está dizendo, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos, porque os filhos são um galardão. Aí ele continua, olha o que ele continua dizendo, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos, como flechas, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua, isso aí, tá vendo? Então pode multiplicar bastante. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Lembra só, minha avó paterna tinha 13, ela falou, 13 que viveram, filho. Fora os outros que eu perdi no meio do caminho. A minha avó materna tinha 10. Falou assim, 10 que viveram, que era tudo parteira, morava tudo na roça, na fazenda. Esses foram os 10 que sobreviveram. Não, hoje só tem 2 ou 3. Quem aqui vai voltar à moda antiga? 10 filhos. Imagina que legal, que bacana. Aí a Ivana e o Diogão estão animados aí, só 2 está muito pouco. 10. Aí ele diz, feliz o homem que enche Deus. O pessoal antigo lia bastante a Bíblia, gente. O pessoal antigo lia e aplicava, lia e praticava a Bíblia. O pessoal mais velho lia e aplicava assim, na prática a palavra de Deus. Ninguém tinha menos de 10. Quem tinha pouco tinha 10. Quando pleitear com os inimigos, aonde? A porta. Quando pleitear com os inimigos, a porta. Qual porta que ele está dizendo? A porta da sua casa.
Ele está dizendo: se você enche a sua casa de filhos, você não vai passar vergonha, você não vai ser envergonhado, porque é exatamente essa cultura. Nessa cultura que você vê na Bíblia, é uma cultura que todos tinham muitos filhos. Você vê Ana chorando porque não podia gerar filhos, porque a mulher que não tinha muitos filhos era assim, era a maior vergonha. Não ter filho era uma vergonha completa, porque os filhos não era assim um símbolo de... Filhos era para formar um exército. Filhos era mais para a defesa da família. Eles queriam muito ter filhos homens, porque para eles conseguirem se defender de inimigos. Você vê, a Bíblia inteira é repleta de guerras. Eles viviam num cenário de constante guerra. Não era antigamente, até hoje eles vivem num cenário de constante guerra, né? Você vê direto. Então, por eles viverem nesse cenário de uma tribo disputando com a outra, um povo disputando com o outro, que todos queriam ter muitos filhos, e muitos filhos homens, porque eles eram guerreiros. Eles formavam o exército deles através dos filhos. Então aquilo era uma estratégia de defesa. Eles não tinham filhos, eles estavam formando guerreiros. Nós precisamos ter mais filhos, e muito mais homens. Para quê? Para nós conseguirmos nos defender quando os inimigos vierem à nossa porta. Nós conseguimos nos defender, porque aqui ele está falando da porta de qual porta? Da porta da casa deles, da porta da sua casa. Fala comigo: entre a porta do inferno e a porta da minha casa. Aonde se dá toda a batalha espiritual? Exatamente entre a porta do inferno e a porta da sua casa. E a minha pergunta hoje para você é: aonde está acontecendo a batalha? Porque a minha postura, o nosso posicionamento, ele define aonde a guerra vai acontecer. Se a guerra vai acontecer na porta do inferno, ou se a guerra vai acontecer na porta da minha casa. Como assim? Se você já assistiu o jogo de futebol, quem já assistiu o jogo de futebol já? Cadê você? Você já assistiu qualquer jogo de futebol? Você já reparou uma coisa no jogo? Qual? Existem times, se você é corintiano, tem algum corintiano? Corinthians. Se é corintiano, você vai entender bem. Corinthians sempre joga do meio de campo para trás, sim ou não? Corinthians, qualquer coisa que o Corinthians ganhou foi de 0,5-0, 1-0, goleou, foi 2-0. Goleada para o Corinthians chama 2-0, é goleada. Porque o Corinthians sempre foi um time retranqueiro. Quem você sabe disso, é corintiano, você sabe, né? Qual que é a marca do Corinthians? É na raça, porque 0,5-0, 1-0, pronto. Como é que ganhou o jogo? 1-0. Porque o Corinthians sempre joga do meio de campo para trás. Tenta contratar um técnico para fazer o time jogar para frente, não consegue. É meio de campo para trás. Os corintianos sabem que é só do meio de campo para trás, é só aquela retranca. Aonde que o time adversário está? O time adversário vai estar dentro do campo do Corinthians, sim ou não? Agora, se você torce para o São Paulo, tem alguém que torce para o São Paulo? Sabe que o São Paulo é um time que joga para frente, é um time ofensivo. Tá ruim de falar bem do São Paulo, né? Tá difícil demais de falar bem do São Paulo, meu Deus do céu. Mas se você já viu o time europeu, os times europeus, você vê até as seleções europeias, principalmente a Espanha, eles jogam com uns 10 jogadores no campo do adversário. Quem já viu isso já? Eles vão marcar a saída de bola, eles colocam o time inteiro no campo do adversário. Então, é exatamente isso. Aonde a guerra vai acontecer depende do seu posicionamento. Depende do seu posicionamento. Se você é uma pessoa mais ativa, se você é uma pessoa mais ofensiva na fé, se você é uma pessoa mais determinada, se você é uma pessoa mais convicta, você leva a batalha para a porta do inimigo. E quando a guerra está na porta do inimigo, o que está em jogo? O que está lá. Como que um cristão tem uma postura ofensiva? A postura ofensiva é: solta esse negócio que é meu, solta meu filho, solta meu irmão, solta meu amigo. Você está agressivamente orando, você está posicionado na intercessão, você está jejuando, você está profetizando, você está evangelizando. Quem aqui adota essa postura? Cadê você?
Pessoas que estão o tempo todo evangelizando, estão o tempo todo anunciando a palavra, estão o tempo todo orando. Chega dentro de casa, consagra a casa, ora todo dia, traz o ambiente do céu para dentro da sua casa, profetiza, declara, determina. São pessoas que têm uma postura ofensiva. Ela está o tempo todo pensando em avançar, e ela está o tempo todo batendo na porta do inferno, como Jesus falou, e falando: solta, solta que isso é meu, solta que isso já foi comprado com o sangue de Jesus, solta, meu irmão, porque ele foi comprado com o sangue de Jesus. Você não tem direito de prender a vida dele. Solta agora que ele vai por revisão de vida. E o diabo está como? Resistindo, porque você levou a batalha para a porta do inferno. A sua postura é uma postura ofensiva. Você está tomando do diabo, você está indo no território do inimigo e está tomando aquilo que é de Deus, aquilo que já é por direito de Deus. Agora tem pessoas que têm outra postura, postura defensiva. Não quero fazer o mínimo esforço possível. Orar uma vez por semana, ler a Bíblia de vez em quando, falar de Deus nunca. Postura não, assim, se eu me posicionar, o diabo vai se levantar. Você não entende. O mundo espiritual, ele é dinâmico. É igual um jogo de futebol. Você já assistiu futebol americano? Quem já assistiu jogo de futebol americano? É um jogo de conquista de território. É um jogo de conquista e avanço de território. Eles estão brigando por jardas. Eles querem avançar um centímetro. Vamos avançar 10. Vamos avançar 15 jardas. Vamos avançar no território do adversário. Esse é o mundo espiritual. E o avanço e o retrocesso é definido pela postura, pelo posicionamento. Quando eu adoto uma postura defensiva, eu sou uma pessoa mais passiva. Não, vamos, tá bom demais. Não, para que não, busca muito não ora muito não. Não, para que isso tudo? Você já é fanatismo, você adotou uma postura mais passiva. Quando você adota essa, quer dizer que você não é salvo? Não. Quer dizer que você não é de Deus? Não, você é de Deus, você é salvo, você é de Jesus. Você só adotou uma postura passiva. Você joga na defesa. E quando você dá passos para trás, você traz o inimigo para a porta da sua casa. E o problema de o inimigo estar na porta da sua casa é a mesma coisa de um jogo. É do time estar o tempo todo rodando o seu gol. Ele está o tempo todo rodando o seu gol. E o que está em jogo quando você traz a guerra para a porta da sua casa? O que está em jogo é o que você tem. São pessoas que vivem o tempo todo debaixo de ameaça. São pessoas que vivem o tempo todo intimidadas. Eu vou tomar sua família, eu vou acabar com seu casamento, eu vou destruir seus filhos, eu vou acabar com você, você vai perder o emprego, você vai perder o dinheiro, você vai perder a empresa, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Quando você adota essa postura passiva, é o diabo que está atacando e é você que está: ai meu Deus, não, eu não quero perder isso, não, eu estou com medo de perder aquilo, eu estou com medo de perder aquilo outro, meu casamento vai acabar, meu Deus do céu, agora meu filho está depressivo, agora minha filha. Quem conhece pessoas que vivem assim? Porque elas adotaram uma postura passiva. E é o diabo que está atacando. É ele que está falando: eu vou te colocar de cama, eu vou te colocar trancado dentro do quarto, eu vou te colocar chorando. Você não tem vontade de sair de casa, você não tem força para orar, você não tem ânimo para buscar, você não tem força para fazer mais nada, porque você está só preocupado só em se defender. Você está gastando toda a sua energia só em se defender. Ai meu Deus, eu arrumo uma coisa aqui, outra coisa piora. Eu arrumo outra aqui, outra coisa que piora. Porque você trouxe a batalha para a porta da sua casa. E essa é a estratégia do diabo, intimidá-lo. Essa é a estratégia das trevas. O mundo espiritual, ele é dinâmico. Quantas pessoas eu vejo, não, essa aqui eu adotei essa postura ofensiva. A gente está o tempo todo na guerra. Deixa eu dar um passo para trás, que eu vou ter mais um alívio. Ela dá um passo para trás e acha que o diabo ficou lá. Ela dá um passo para trás, o diabo dá um passo para frente. Ah não, isso aqui ainda está meio desconfortável, né? Está muita pressão isso aqui, deixa eu dar mais um passo para trás. Ela pensa que o mundo espiritual ficou paralisado lá. O mundo espiritual, o inferno dá mais um passo para frente. Porque é assim que o diabo trabalha, ele trabalha intimidando. Se você vê aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, você vai ver, estava citando isso ontem aqui no Arena, você vai ver o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, homem ungido, homem de poder, homem de glória, homem de unção. O inferno, através de Jezabel, fez apenas uma ameaça, e aquela ameaça
o intimidou. Aquela ameaça o fez dar passos para trás, porque é exatamente esse o jogo do inferno: fazer você dar passos para trás, fazer você recuar. E olha só, um homem posicionado, um homem ungido, um homem que clamou fogo e Deus mandou fogo dos céus, e ele clamou de novo e Deus mandou de novo. Um homem cheio da presença, cheio do fogo de Deus, um homem que Deus respaldava ele, ouviu a voz do inimigo. O inimigo falou: esse cara está muito, eu preciso fazer ele dar passo para trás, eu preciso fazer ele recuar, eu preciso fazer ele estava na porta do inferno, ele levou a guerra para a porta do inferno, ele tinha acabado de aniquilar 400 profetas de Baal, mas não sei quantos do poste ídolo. Ele estava batendo na porta do inferno, ele estava atacando, ele estava avançando, ele estava trazendo o reino de Deus. Ele virou para o povo e falou: gente, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Ou seja, acabou o tempo de vocês ficarem na dúvida. Se posicionem. Esse homem estava avançando, estava batendo na porta do inferno. O inferno falou: preciso fazer alguma coisa para fazê-lo recuar. E levantou Jezabel, e Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito, que matara todos os profetas à espada. Os profetas que na verdade eram profetas de Baal, que eram feiticeiros. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer: faça-lhe o Deus o que lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a um deles. Ela ameaçou para quê? Para ele parar de atacar, para ele parar de avançar, e se possível que ele começasse a recuar. E o que aconteceu com essa ameaça? Um homem posicionado, um homem ativo, um homem ofensivo, um homem agressivo na fé, um homem que estava trazendo o reino de Deus. Depois de uma ameaça, depois de um confronto, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Fala comigo: se foi. Começou a dar passos para trás. Começou a dar passos para trás. Não deixa eu fugir disso. Olha aqui, não estou aguentando mais. Começou a dar passos para trás. Que pertence a Dali, deixou seu moço, desistiu de tudo. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele sozinho, né? A Bíblia fala, ele mesmo. Faço questão de dizer isso, que é exatamente por isso que ele não foi guiado ele não foi para o deserto guiado pelo Espírito como Jesus. Ele por conta própria foi para o deserto. Ele sozinho foi para o deserto. Ou seja, não foi Deus que guiou esse deserto, ele que foi sozinho. Se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si o que, gente? Ele estava na porta do inferno, batendo, atacando, trazendo o reino de Deus. No outro dia, o diabo que estava na porta dele falando: vou acabar com a sua vida, vou destruir você, morre, você não presta, você não vale nada. No outro dia, o homem estava em depressão profunda, depressão pesada. Por quê? Ele deu passos para trás, ele cedeu à intimidação do inferno. E é exatamente isso que o diabo usa. Essa estratégia do diabo é intimidar você. Quem já se viu intimidado em algum tipo de situação já? Você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder aquilo outro, você vai perder isso, você vai perder assim. E aquilo balançou ele, e aquilo assim sacudiu ele. Não foi só ele. 1 Samuel capítulo 17, Saul também era firme. Saul era um cara agressivo, Saul era um valente. Saul, Deus ungiu ele em 1 Samuel 10, e ele foi vencendo batalhas. Mas o inimigo chegou e com uma palavra só, o inimigo acabou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, versículo 10 e 11. Ele, com uma palavra só, o inimigo conseguiu fazê-lo recuar, conseguiu intimidá-lo, conseguiu tirar sua confiança, conseguiu tirar sua força. Talvez você está assim hoje, sem força, sem confiança, sem ânimo, sem energia, porque você está ouvindo mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Essa é a estratégia do inimigo, fazer você andar para trás. Olha para quem está do seu lado e fala: você não vai andar para trás mais. Fala: chega de dar passos para trás, chega de recuar, chega de retroceder. Essa é a missão do inimigo, fazer-nos recuar, fazer-nos retroceder. Disse mais o filisteu: hoje afronta o exército das tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos.
Olha só o versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e ficaram morrendo de medo. Ou seja, a voz do inimigo, o inimigo não fez nada, ele apenas liberou um comando, ele apenas soltou uma voz. Jezabel não fez nada, ela apenas mandou uma mensagem. Aquela mensagem abalou, desestruturou. Quem já recebeu uma mensagem já que te abalou profundamente? Quem já assistiu algum vídeo, recebeu algum recado que te abalou profundamente? Isso te fez recuar, isso te fez retroceder. Eu te falar, eu tinha um discípulo lá em São Paulo, um casal apaixonado, revolucionário. Enviei eles para abrir uma igreja na região lá, depois do Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo. E eles chegaram lá e arrebentando. Assim, mas fizeram uma verdadeira revolução. Em 2 meses eles tiraram de 30 pessoas para 400 pessoas na igreja. Uma coisa assim, um avivamento, uma loucura total. Deu final de ano, ele foi para a festa com a família. Chegou na festa com a família e tal, todo mundo tomando aquela cachaça, aquela cerveja, a família toda lá, não tinha ninguém ainda convertido direito. Aí um tio, que era um tio, sabe aquele tio mais chegado? Aquele tio que tinha um coração dele. Falou: ô William, o que você está ganhando na igreja, hein, cara? Tô vendo aí, você coloca foto, igreja, disso, daquilo outro. O que você está ganhando na igreja, irmão? Porque ele trabalhava com esse tio tinha um negócio, ele trabalhava com esse tio. Ele falou: o que você está ganhando lá na igreja, cara? O que você está ganhando lá? Aquelas piadinhas. Quem já ouviu umas piadinhas assim já? As piadinhas. Você está ganhando lá? Rapaz, aquilo parecia uma coisa boba, né? Conversinha besta, uma piadinha besta. Aquele casal começou a afundar. Afundou, afundando. O que aconteceu? E sentei uma, sentei duas, sentei três. Começou a afundar. E essa seta, eu reparei o quê? Essa seta, a esposa falou para mim, o tio dele falou isso para ele. Isso mexeu com a cabeça dele. Como é que acabou a história desse rapaz? Primeiro saiu fora da frente da igreja, depois separou, depois foi trabalhar. Está trabalhando hoje com esse tio, de funcionário desse tio. Acabou com a vida dele e voltou a ser funcionário do tio. Nós temos que ir lá agora falar para ele, né? O que você está ganhando agora aí, funcionário do seu tio aí, manézão? Assim, uma voz, apenas uma voz ficou na cabeça dele. O que você está ganhando? E a pessoa que não tem convicção, a pessoa que não tem certeza do que ela está fazendo, para quem ela está fazendo, por que ela está fazendo, se abala também, num momento, né? E olha que ele estava num momento de vitória, num momento assim, mas aquilo mexeu com a cabeça dele, aquela voz, o tio que era um tio querido dele, falou: o que você está ganhando? Tio querido, cachaceiro, enrolador. Aquilo mexeu com a cabeça dele profundamente, que ele começou a dar passos para trás. Quem já ouviu uma voz assim, já isso mexeu profundamente contigo? Você tem que saber discernir que essa voz que vem na sua cabeça não é a voz de uma pessoa, é a voz de Satanás. E qual é o objetivo dessa voz? Somente eu vou te mostrar aqui uns 10 versículos da Bíblia, umas 10 histórias da Bíblia de homens que ouviram uma voz do inimigo e começaram a dar passos para trás, até serem aniquilados. Você nunca vai ver uma história assim acabar bem. Você nunca vai ver uma história de uma pessoa que vai dando passo para trás, até ela fica oprimida na porta da casa dela, falando: não toma isso também não acaba com isso também não destrói isso também não. Ela fica só na defensiva. E eu estou aqui hoje, nessa manhã, para profetizar que chegou a hora de você mudar de posicionamento. Chegou a hora de você se posicionar. Ele travou. Saul ouviu a voz, ficou abalado, perdeu a confiança, perdeu a convicção, perdeu as forças. Não foi só ele. Mateus capítulo 26, versículo 69. 26, versículo 69. Olha isso. 69. Mateus capítulo 26, versículo 69. Olha o melhor discípulo de Jesus. Melhor, disparado. O melhor discípulo de Jesus. O que Jesus virou para ele e falou assim: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Ou seja, você não está convertido ainda, e seus irmãos muito menos. Então era o melhor discípulo de Jesus, disparado, estava à frente, estava em tudo com ele.
mesmo sendo eloquente. Olha o melhor discípulo de Jesus, quando foi pressionado num momento difícil. Esse mesmo discípulo sacou a espada, cortou a orelha do soldado. Esse mesmo discípulo falou: Jesus, eu vou contigo até a morte. Esse mesmo discípulo falou: Jesus, que isso não te aconteça. Esse mesmo discípulo falou: Jesus, eu vou com o Senhor até o fim. Quantas e quantas pessoas eu já vi falando: eu não largo Deus por nada. Aí começa largando a igreja, depois larga a mulher. Quando viu, ela nem sabe, está sem Deus também. É assim, é uma coisa impressionante essa conversa fiada, gente. Você não pode ir nessa conversa fiada, nessa historinha que parece uma coisa até espiritual. Parece assim, ele falava: eu estou contigo, eu estou contigo. Jesus falou: meu filho, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro estava lá, Jesus já tinha sido aprisionado. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, Jesus lá dentro já tinha sido preso. E aproximando-se, uma criada lhe disse: ué, também tu estava com Jesus. Eu te vi com Jesus, hein? Você estava andando com Jesus. Você era de Jesus Cristo. Você era deles. Ele, porém, negou. O homem que estava agressivo, pregando, evangelizando, curando, levantando mortos. O homem que estava firme na fé, ousado, sofreu uma pressãozinha. Opa, não está... Acho que Jesus não está mais no hype. Jesus não está num momento de muita fama. Então, sabe de uma coisa? Estou mais com ele não. Quando estava tudo legal, estava tudo gostoso, estava avançando, o inimigo usou uma pessoa qualquer. Falou: você não era de Jesus? Você não era dele? Você não estava andando com ele? Você não era discípulo dele? Pedro negou diante de... o mesmo que falou: não vou te negar, porque a estratégia do inimigo é te intimidar, até que você comece a dar passos para trás. É te intimidar, é te pressionar, é te apertar, até você começar a negociar princípios, até você começar a negociar valores. Olha, eu não faltava um culto de domingo, agora eu venho de vez em quando. Olha, eu não deixava de ler a Bíblia um dia, agora eu leio de vez em quando. Olha, eu era dizimista, fiel, comprometido, agora eu dou quando dá, quando convém, Olha, eu não falava, eu ficava me policiando, falando: não vou falar mentira, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Agora para mim tanto faz, agora para mim tanto... Você nem está vendo, você começou a dar passo para trás, dá passo para trás, dá passo para trás, dá passo para trás. Você está oprimido, daqui a pouco você vai estar igual Elias, daqui a pouco pedindo para si a morte, parado dentro de uma cama, chorando, lamentando a vida, porque você foi dando passos para trás. E Pedro está aqui, ó. Pedro é um exemplo disso. O cara decidido, determinado, obstinado, convicto. Não, nem conheço. Olha o 72, pula para o 72. E ele negou outra vez. Pressionaram ele de novo, falaram: não conheço. Com juramento, juro que eu nunca vi na minha vida. Olha a pressão do inferno fazendo Pedro dar passos para... não sei, nunca ouvi falar, nem sei quem é mais. Aí você pensa: não, eu nunca abro mão de Jesus. Você nem está vendo, você já está começando a abrir mão. Você nem está vendo, mas você já está retrocedendo. Você nem está vendo e você já está dando passos para trás. Você nem está vendo e o diabo já está conseguindo intimidar você, tirar sua confiança, tirar sua paz, tirar sua certeza, tirar seu posicionamento, fazer você recuar. E ele falou: nem conheço tal homem, eu juro que eu nem conheço, nem sei mais. Como assim? Esse homem era agressivo, incisivo, firme, obstinado, ganhador de almas, pescador de homens. O homem é cheio do poder de Deus. Nem sei quem é esse cara, nunca vi na minha vida. Versículo 73, versículo 73, olha só o que aconteceu. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente você é um deles. Você é um deles, porque teu modo de falar te denuncia. Você é de Jesus, sim. Agora você vai, olha ele, olha o próximo. Então começou ele a praguejar: nunca vi, não sei, não quero nem saber. Esse doido desse Jesus. Olha para você ver, estratégia do diabo é empurrar você para trás. Colocou, primeiro uma pessoa só falou: não conheço. Agora juntou todo mundo falando.
Juntou todo mundo falando: você é de Jesus, né? Você é crente. Você não bebe. Você não faz isso. Você não faz aquilo. Você não faz aquilo outro. E ele... Quantas pessoas eu já não vi desviando por causa disso? Com o vício de agradar todo mundo. Com o vício de ficar agradando todos à sua volta. E com medo de desagradar as pessoas, Pedro foi dando passo para trás, passo para trás, passo para trás, e começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem. O melhor discípulo de Jesus falou: não conheço esse homem, porque o inferno foi pressionando ele, o inferno foi criando situações com homens, situações naturais, gente. Não é demônios, não. Situações naturais. Não, mas me forçaram aí. Não, mas eu fiquei sem graça de não fazer. Eu fiquei sem graça de não... Eu fiquei sem graça disso. Eu fiquei sem graça daquilo. Eu fiquei meio assim. Eu fiquei sem jeito. Mas chegou um parente da minha casa. Eu falei: irmão, estou indo para a igreja. Você quer ir agora? Você não quer ir? Você chegou na hora errada. Quem já deixou de vir já porque chegou parente, chegou isso, aconteceu aquilo outro. Minha mãe e meu pai, que estava aqui ontem, inclusive viajou 1.500 quilômetros só para vir aqui para o lançamento ontem, já voltou, já hoje. Quantas vezes eles acharam? Eu falei: gente, vocês não entenderam a minha decisão. Melhor vocês virem jogar do lado de cá. Você está entendendo? Respeito, vocês gostam de beber, vocês gostam disso, vocês gostam daquilo. Respeito vocês agora, do mesmo jeito vocês também precisam me respeitar. Deus é algo inegociável na minha. Isso eu não deixo, isso eu não passo. Se você vier aqui nessa hora, é igual a pessoa: não, vem fazer o casamento. Que dia? Domingo. Eu falei: domingo você está falando para eu não ir. Você está marcando no dia exatamente para eu não ir. Marcou para eu não estar. Mas como eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a igreja, que para mim é algo inegociável. Não abro mão. Não, mas o fulano tem que entender que ele tem as prioridades dele e eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho todos os outros dias. Você pode marcar na segunda, você pode marcar na terça, você pode marcar na quarta, marca na quinta, marca na sexta, mas você vai marcar no... Meu irmão, e é exatamente assim que acontece e você não vê. Mas aconteceu bem no domingo, né? Mas por que isso acontece no domingo, essas coisas, né? Não, acontece só na terça, né? É só na terça que acontece essas coisas. É porque você não se posicionou. Você não está vendo, você está sendo empurrado para trás. Você não está vendo, mas você está sendo empurrado para trás. Você não está vendo, mas você está sendo forçado a andar para trás. Você está sendo forçado a dar passos para trás. Daqui a pouco você não ora mais, daqui a pouco você não lê mais a Bíblia, daqui a pouco você não busca mais, daqui a pouco... Olha, gente, ninguém está há 10 anos sem vir na igreja sem ter faltado o primeiro culto, sem ter faltado a primeira semana, sem ter faltado a segunda semana, sem ter faltado a terceira semana. Ninguém está a vida inteira. Olha, eu estou há muito tempo afastado, sem ter faltado o primeiro. Então é exatamente essa estratégia do diabo. Ele fala: tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, não é bem assim. Você é dele? Não, eu não sou. Imagina um homem mais convicto. Imagina um homem mais convicto, o melhor discípulo de Jesus. Imagina a gente. Fico pensando, se ele, o melhor discípulo de Jesus, foi tão assim, ele foi coagido, ele foi oprimido, ele foi assim, sufocado pelo ambiente que ele estava. O ambiente foi falando: não, que besteira, não, que bobagem, não, como é que pode, não, você não vai fazer isso, por que que não? E ele sucumbiu ao ambiente e começou a dar passo para trás. Chegou a hora de você dar passo para frente na sua vida, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala com ele: chega de dar passo para trás. Chega de viver só se defendendo, de viver só acuado, de viver só resistindo. Não, chegou o tempo de você avançar. Chegou o tempo de você avançar. E eu posso te dar mais uma dúzia de testemunhos de pessoas que, quando foram apertadas, elas avançaram. E você nunca vai ver uma pessoa que passou pela mesma coisa e deu um passo para frente e terminou do mesmo jeito. O maior exemplo disso é Daniel capítulo 3, versículo 18. É Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram oprimidos pelo inimigo, que foram ameaçados. E quando eles foram ameaçados, porque essa estratégia do inimigo é intimidar você, para você dar um passo para trás. Eles foram ameaçados a dar um passo para trás, e eles deram 10 para frente. Foram 10 para frente. E como é que eles terminaram?
o último versículo de Daniel, capítulo 3. Joga o último, se não me engano é o 30 ou 31. O último versículo de Daniel. Então o rei, o mesmo rei que queria matar, o mesmo rei que ameaçou eles de morte, o mesmo rei que jogou eles na fornalha, o mesmo rei que queria fazer eles dar um passo para trás, o mesmo rei fez o que, gente? Fez prosperar. Simplesmente porque ao invés de dar um passo para trás, eles deram 10 passos para frente. Eles falaram: olha, antes eu estava firme com Deus, mas depois que você ameaçou, rei, não me joga na fornalha não, aquece 10 vezes mais essa fornalha, aquece ela mais, me joga lá com ela trincando. Eu quero ser queimado, prefiro morrer com Jesus do que viver sem Deus. Me joga lá. E o que era para ser morte, o que parecia que ia acabar com a vida deles, o que parecia que ia destruir a vida deles, não, eu fui forçado a dar um passo para trás. Mas como é que eu não dava um passo para trás? Ele está dizendo: dar um passo para trás é uma escolha. Viver na defensiva é uma escolha, não é uma obrigação. Ah, eu fui obrigado. Não, você fez uma escolha. Seu caráter, seus princípios, suas decisões não estavam tão bem resolvidas, por isso você deu um passo para trás. O mesmo Pedro que deu o passo para trás ali, foi o mesmo que falou: não me crucifica não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu vou morrer com Jesus, mas não vou morrer igual ele não sou digno. É o mesmo que lá na frente falou assim: agora eu não retrocedo mais. E o rei que queria matar, fez os 3 o quê? Vira para o seu irmão e fala com ele: aquilo que parece que vai acabar com você, aquilo que parece que vai destruir você, se você tiver o posicionamento certo, se você tiver o comportamento certo, se você tiver a atitude certa, vai te fazer crescer, vai te fazer prosperar, vai te fazer ir além, vai te fazer romper ainda mais. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus.